Boa noite, bom dia. A noite é a outra que eu vou pregar. Se quiser, você pode voltar também. Eu quero ler 10 versos das Escrituras com você nesta manhã. Os 10 versos que eu quero ler se encontram na segunda carta que o apóstolo Paulo mandou à igreja que estava na cidade de Corinto. Se você puder, abra a sua Bíblia então em 2 Coríntios, capítulo de número 12. Eu vou ler, eu estou no verso 1 e vou até o verso 10 e você pode acompanhar comigo. Quero dizer que tudo isso é muito novo para mim, pregar em 2 cultos sequenciais assim, muito novo. Eu sou de cultura de igreja pequena. A minha esposa estava ali sentada com as crianças esperando a hora da divisão das classes. Aí ela percebeu que já tinha ido, né? A gente estava esperando a hora que as crianças iam vir aqui fazer a divisa da IBD. E eu queria pedir para vocês estão aqui desde as 9. Então eu queria pedir uma coisa no laço do amor cristão. Se eu repetir alguma piada, vocês podem rir. Vocês já estão aquecidos com o maxilar, né? Só uma ajuda, tá bom? Cristã. Então tá bom. Deixa eu ler com vocês, 2 Coríntios capítulo 12, versículo de 1 até o 10. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso, para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exalte, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes eu, Paulo, roguei ao Senhor que tirasse de mim tal espinho. Mas o Senhor me respondeu: Paulo, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Para que o poder de Cristo, então, nesta fraqueza, repouse em mim. Por isso, Paulo diz: por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é então que sou forte. Esta manhã nós vamos olhar para os 5 solas da reforma no recorte do sola graça, somente pela graça. A reforma protestante ascende na história em um momento que ela tenta responder a ideias erradas, a interpretações erradas que a Igreja Católica Romana fazia no período medieval, no período histórico medieval. Entre o século V e o século XV, é o que a história dá conta do período medieval. E a reforma católica nasce nesse contexto, ela emerge nesse contexto para responder a essas ideias erradas que a Igreja Católica estava deflagrando por toda a Europa. A Igreja Católica era a mandatária de toda a organização social que via-se naqueles dias na Europa, no Ocidente. Porque a Igreja Católica falava no mundo em nome de Deus. Não, de fato, Deus falava, mas a igreja enquanto intérprete de Deus e da sua palavra. E quando você fala em nome de Deus, você tem a chave na terra. Porque o nosso imaginário religioso constantemente nos leva ao transcendente. O próprio sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, disse que essa transcendência é uma digital que está marcada em nossa alma, quando ele diz no capítulo 3 que em nós foi colocado o anseio pela eternidade. O homem responde ao eterno. O homem foi feito para o eterno.
E todas as vezes que Deus fala, a voz de Deus, interpretada por homens, constrói ambientes sociais e define relações nesse ambiente social. A Igreja Católica fazia isso no mundo medieval. A Igreja Católica falava de tudo. A Igreja Católica falava de ciência. Ela dizia que a Terra não era esférica, que a Terra era plana, para defender uma ideia teológica que o céu fica em cima e o inferno fica embaixo. A Igreja Católica falava de antropologia. Falava que índio não tinha alma, mulher não tinha alma, negro não tinha alma. Logo, índio você pode explorar, mulher você pode usar, negro você pode escravizar. Genial para se construir uma sociedade segundo as suas intencionalidades. A Igreja Católica construiu uma ideia de salvação para o mundo, aonde o homem e os seus próprios méritos, os méritos humanos, faziam um consórcio com os méritos do sacrifício de Cristo na cruz. A Igreja Católica dizia que somente o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não era suficiente para você alcançar o favor de Deus e estar sem dívidas diante de Deus. Para tanto, também era necessário que você praticasse boas obras, pagasse penitências, que você comprasse indulgências, para que quando você morresse, você não tivesse que passar por uma espécie de purgatório. As indulgências eram comumente vendidas, sobretudo no momento da expansão romana, na construção da Basílica de São Pedro. Os vendedores de indulgências diziam que as indulgências limpavam os homens mais do que o batismo limpava. Que as indulgências eram capazes de limpar os homens a ponto deles ficarem mais limpos do que Adão e Eva eram antes da queda. Que as indulgências eram capazes de pagar até os seus pecados futuros, aqueles que você ainda não havia cometido. A Igreja Católica defendia uma ideia de que só o sacrifício de Cristo não era suficiente para a salvação. Era necessário alguma coisa a mais, os méritos humanos. No meio desse fervor do mundo medieval, surge um monge augustiniano chamado Lutero, que cria em todas essas ideias até então que a Igreja Católica promulgava e que desenvolvia com elas uma ideia de sociedade, uma ideia de relações sociais, uma ideia de economia, por exemplo, porque só a igreja podia acumular capital, riqueza, o resto não poderia, viviam em feudos, no famoso feudalismo. Então Lutero cria tanto nisso, que Lutero, diz a história, vivia nos confessionários confessando os seus pecados. Aliás, quando Lutero saía do confessionário, chegava à porta da igreja e lembrava que havia algum pecado que ele não havia confessado, ele voltava correndo para confessar, porque ele tinha medo de morrer sem confessar todos os pecados e então não achar favor diante de Deus, porque havia nele culpa não confessada. Um dia Lutero, ensinando o livro de Romanos em um curso, ele se deparou com as verdades não interpretadas pela igreja, não pela tradição romana, mas as verdades puras e simples do Evangelho, e Lutero percebeu que tudo o que é acrescentado à ideia do Evangelho, que não é essência do Evangelho, torna o Evangelho qualquer outra coisa, menos o Evangelho. Lutero percebeu isso. Percebeu o que Paulo falou em Gálatas, a igreja dos Gálatas. No capítulo 1, quando ele fala, Gálatas insensatos, começaram bem, mas agora vocês querem voltar à antiga vida. O que era a antiga vida que Paulo acusava os Gálatas? Era o desejo de trazer, de acrescentar outros elementos à verdade do Evangelho, que não era a essência intrínseca do Evangelho. A isso o apóstolo chamou de um outro Evangelho. A isso o apóstolo nos aconselhou a ter uma postura de tratar como maldição qualquer outro evangelho que não só aquele que respondia aos simples elementos do evangelho. Lutero reagiu a isso. Lutero pregou as 95 famosas teses dele na porta daquela igreja na Alemanha.
Deflagrou uma reforma que começa no ambiente de espiritualidade, mas vai por toda a Europa, ressignificar todo o construto social europeu, mudar um sistema de sociedade, mexer com a pirâmide social da sociedade. E um pouco mais à frente, já no ambiente de contra-reforma, quando a Igreja Católica acorda para o que está acontecendo e faz uma contra-reforma contra os protestantes, alguns reformadores então decidem organizar as grandes ideias da reforma em 5 grandes conteúdos que davam a ideia do todo, os 5 solas. Dizer que não havia nada fora do simples evangelho que poderia ser acrescentado ao evangelho como mérito humano. Porque a salvação de Cristo ou em Cristo dada a nós, ela é feita somente pela fé. E como Paulo diz em Efésios 2:8, essa fé não vem de nós, é dom gratuito de Deus. A instrumentalidade da fé, como dizia Calvino, em nós é obra da graça redentora, graça que nos deu Cristo, somente Cristo. Não há outro mediador, não há papas, não há mediadores beatificados, somente Cristo é mediador entre o homem e Deus. Os reformadores disseram que toda esta verdade de uma fé instrumentalizada pela graça, por meio do mediador Jesus Cristo, só pode ser percebida pela pura revelação, somente pela revelação das Escrituras Sagradas. E tudo isso, a fé instrumentalizada pela graça, ofertando o Cristo revelado das Escrituras, tudo isso se movimenta para a glória de Deus. Não há outra coisa que possa acrescentar a esse puro e simples evangelho. Tudo que vem e se acopla é qualquer outra coisa, menos o evangelho de Deus. Mas nós herdamos em nossa sociedade esse tipo de meritocracia. A nossa sociedade é uma sociedade que se movimenta pelo mérito humano. Nós amamos o mérito. Nós funcionamos pelo mérito. E a grande tensão do nosso tempo, a grande tensão no protestantismo do nosso tempo, é essa tensão entre a doutrina da graça, aonde não há mérito em nós, aonde não há recursos suficientes em nós, e a doutrina do mérito humano. Nós gostamos de ser poderosos, nós gostamos de ostentar o nosso poder. Nós temos uma sociedade dividida entre os que podem e os que não podem. Amamos o mérito, e nada de errado com o mérito enquanto construção de sociedade para se obter alguma coisa. Na verdade, é o melhor caminho para isso. Mas o mérito, aquele que você busca todos os dias na sua vida, quando ele se torna um elemento dentro da dinâmica do evangelho, ele transforma isso em qualquer outra coisa, menos no puro e simples evangelho. Porque a doutrina da graça é o contrário da doutrina do mérito. A forma mais simples de definir graça, que você ouve o tempo todo, é que graça é o favor imerecido. Graça é o contrário do que mereço, graça é o contrário do mérito, graça é aquilo que eu recebo e nunca posso dizer graças a mim. Graça é favor imerecido. Mérito é tudo aquilo que você faz para tentar alcançar algo que você não aguenta viver, tendo como a graça o único elemento de favor na sua vida. Nós vemos isso em tudo. A religião é assim. Por isso que pessoas gostam tão pouco da religião. Tem tantas dificuldades com a religião. Porque a religião é a dinâmica do mérito. Na religião nós tratamos o divino a partir de obrigações que cumprimos, na expectativa de que seja devolvido a nós favores divinos. Uma espécie de barganha espiritual. Por isso gostamos da lei. Porque a lei coloca-nos num espaço do cumprimento pelos próprios recursos, pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio mérito.
quando estou na sala de aula e digo aos meus alunos, olha, vocês precisam fazer uma resenha, um resumo de algum livro. A primeira coisa que eles me perguntam e que me faz lembrar do meu tempo de professor de colégio, que me dá uma raiva, porque lá no colégio os aluninhos sempre perguntam, quando você dá um trabalho, professor, é a lápis ou a caneta? Ah, para quê? E eu digo, meu filho, se você conseguir tirar a tinta do seu dedo, pode escrever. Aí vem meus alunos já a nível universitário e fala assim, ô, professor, quantas páginas tem que ter o resumo? Aí eu olho para ele, guardo a faca e digo, olha, o seu resumo tem que ter a quantidade de páginas que teste o seu poder de síntese. Mas também tem que ter a quantidade de páginas que não traia a sua consciência cristã. Aí ele diz, pelo amor de Deus, professor, um número de páginas. Porque gostamos da lei, de vencer pelo mérito, nos dar um alvo e dizer cumpra, e a gente vai atrás de cumprir. Conta a história que Santo Antão, um famoso santo da tradição católica, tradição dos monges da caverna, quando tinha cerca de 25 anos, foi para uma caverna para viver sem pecar. Ele queria ter uma vida santa e decidiu que ele ia viver em uma caverna, e ele viveu dos 25 aos 105 anos, 80 anos morando numa caverna. E o diabo mandou um demônio com meta corporativa, tenta Antão até ele pecar. E o capeta foi. Chegou lá e ele fez de tudo. Conta a história que Antão rezava, olhava para o crucifixo e via formas que o atraía. Que ele jejuava horas, dias, e ele via diante dele a melhor comida que alguém poderia saborear. 80 anos, nunca Antão pecou. O demônio olhou para ele depois de 80 anos, de 8 décadas, e disse, olha, até o demônio tem paciência. Eu entrego o meu cargo, esse homem não vai pecar, nunca. Deu baixa no RH do inferno, virou as costas e foi saindo pela porta. Quando ele saiu, Antão caiu de joelhos e fez a seguinte oração, Deus, obrigado, porque hoje eu virei um santo. O demônio virou as costas e voltou. Porque quando achamos que chegamos pelo mérito, nós descobrimos que os nossos recursos não são suficientes. Isso está na tradição da religião, mas está na tradição do humanismo. Porque quando a idade medieval faliu, quando Deus claudicou, quando Deus parou, por meio da igreja, de responder à realidade, quando vieram os cientistas, provaram que as teorias da igreja medieval eram furadas, e então Deus parou de responder à realidade e à construção social, então o homem decidiu que ele ia dar respostas ao mundo, e começamos então a renascença, depois a modernidade, o humanismo, o homem como medida de tudo, no centro da história. O homem selou a história, montou nela e cavalgou em ordem e progresso. Fez a penicilina, foi para a lua, dizimou pestes que estavam dizimando populações. Sabe onde o homem chegou? No século XX. 2 guerras mundiais, o Auschwitz, bombas atômicas. O homem conseguia ir à lua, mas não conseguia ser amigo do vizinho. O homem também faliu como Deus do mundo medieval. Porque em nós não há recursos. Por isso andamos nessa sociedade perdida. Meio que sem rumo, tentando vencer todo dia pelos nossos méritos, sem saber onde vamos dar quando começamos o dia. Mais ou menos como Lewis Carroll descreveu no Alice no País das Maravilhas, lembram? Quando a Alice está lá naquele mundo muito louco, porque aquele mundo, ele fumou alguma coisa para escrever aquilo, né? Porque aquilo é muito estranho. E a Alice está andando pela floresta e ela encontra um gato que aparece, que some, que aparece, que some. E ela pergunta para aquele gato meio assustada, ô gato, para onde eu vou? Que caminho que eu tomo? E o gato pergunta para Alice, ei menina, para onde você quer ir? E ela diz, eu não sei, eu estou perdida. E ele olha para ela e diz, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve.
A doutrina do mérito é escravizadora, cansativa, cobra um preço maior do que podemos pagar, nos prende por mais tempo do que gostaríamos de ficar, nos leva mais longe do que gostaríamos de ir, porque ela nos faz cansar, e no final o resultado é sempre o mesmo: insuficiência. Não alcançamos o objetivo, não gabaritamos. A doutrina da graça, ela responde por outra matriz. A doutrina da graça é aquilo que diz para você e para mim que não há nada que você possa fazer de bom, de louvável, de altruísta, e nem coisa alguma deplorável que você possa fazer que mova o coração de Deus em sua direção. A doutrina da graça é a atitude de estender as mãos em rendição total e em reconhecimento de que nossos recursos não são suficientes e dizer: Senhor, eu me rendo e espero receber do Senhor tudo o que o Senhor tem, porque creio que as suas intenções são as melhores. Estava semana passada no interior de São Paulo, em uma pequena cidade chamada Bebedouro, perto do parque aquático, que alguns já foram. Estava numa igreja e depois fomos a um restaurante, eu, minha esposa e meus filhos. Chegamos no restaurante, a minha filha mais velha queria açaí, ela é apaixonada por açaí. Só ela, em casa ninguém gosta. E ela olhou para mim e disse: pai, eu quero um açaí. Disse com um tom de autoridade. E eu disse: e eu com isso? A vida é sua, você quer açaí, compre. E ela disse: não posso, eu não tenho dinheiro. E eu falei: o problema é seu. Você quer que eu compre um açaí para você? Então me dê um bom motivo para comprar um açaí para você. E ela começou, ela disse: eu não tenho dinheiro, pai. E eu falei: péssimo argumento, o problema é seu. Você que quer, eu não gosto de açaí. E ela olhou para mim e disse: por que você é meu pai? E eu disse: ainda está muito fraco. Porque ser seu pai produz em mim algumas obrigações que até onde eu sei eu já estou cumprindo cada uma delas. Você precisa de roupa, eu te dou. Pode não ser as melhores, mas eu te dou. Pode ser do bazar, lá da Palavra da Vida, mas eu te dou. Você precisa de comida, e o papai está te dando. Não tem no cardápio açaí, mas você está bem fortinho até. Péssimo argumento. Tente de novo. Ela já estava cansada. Ela olhou para mim e falou: pela graça, pai. E eu disse: agora eu compro todos os açaís que eu puder. Porque não poucas vezes as minhas filhas e o meu filho têm falado em casa para nós, sobretudo as mais velhas: isso não é justo. E eu e minha esposa tomamos uma atitude. Nós olhamos para eles e dizemos: ah, então é justiça que vocês querem? Tudo bem, nós sabemos dar. Vamos viver pela justiça? E começamos, um dia, dois. Eles clamam pela graça. Porque o ser humano foi criado em um jardim perfeito para ficar de mãos estendidas e dizer: Senhor, se o Senhor não doar a vida a mim, tudo que eu tenho é morte. O ser humano precisa disso. Como já dizia o grande teórico Rousseau, do século XVIII, aqueles que você que está na universidade está lendo, naquela bibliografia desonesta da universidade, onde você só lê Foucault, Rousseau, Marx, Bourdieu, porque a bibliografia é desonesta e tendenciosa. Ele dizia o seguinte, Rousseau, num pequeno artigo que ele escreveu chamado Discurso da Origem da Desigualdade entre os Homens. Ele dizia que toda a natureza está funcionando segundo a resposta dos seus instintos naturais. Um cachorro só existe para ser cachorro, então enquanto viver ele vai cachorrear. A árvore existe para fazer fotossíntese. Você aprendeu na escola, você não fugiu, que fotossíntese é o quê? Captura gás carbônico e libera oxigênio. Você nunca acordou de manhã e foi na calçada da tua casa, deu um abraço na árvore e falou: ô árvorezinha, me dá um pouco de oxigênio para eu viver. Se você faz isso, você não precisa de Cristo, você precisa de um médico.
Urgente. Por quê? Você sai de casa tranquilo, porque você confia que a natureza vai responder aos instintos. Porque se a árvore parar de gerar oxigênio, você morre, mas você confia que ela vai fazer. Rousseau, sem conhecer o quadro todo, só conhecendo o homem pós-queda, por isso a conclusão é ruim, mas ele diz que o único animal, segundo ele, que tem um hiato, um delta entre o que ele quer e quem ele é no momento, e que não é respondido pelos instintos, é o homem. Se você colocar um gato na frente de um prato de filé, ele não come. Porque gatos não comem filé. Gatos não comem alpiste, perdão. Mas se você colocar um prato de filé na frente de um pombo, o pombo também não come. Porque pombos não comem filés. Gatos comem filés e pombos comem alpistes. Gatos sempre comerão filés porque eles têm instintos de gato. E pombos sempre comerão alpistes porque têm instinto de pombo. E se você colocar o homem nessa cadeia? Ele come o pombo, o alpiste, o filé, o gato. O que ele enxergar na frente? Essa eu não tinha contado. Porque o homem tem um delta. Agora com Rousseau eu posso voltar para o texto. Quando Paulo ouve de Cristo, Paulo, a minha graça te basta. Porque a palavra que é traduzida para bastar, para suficiência, aqui em 2 Coríntios 12, é a mesma palavra que em outros contextos do Novo Testamento é traduzida para contentamento, satisfação, alegria. O que Cristo está dizendo para Paulo é que a graça dele não é apenas uma graça que faz Paulo suportar a vida. Uma graça que faz Paulo passar pela vida sem morrer de tristeza. Não é apenas, como dizia o Marx, um ópio para se viver, para passar a vida alienado e não sofrer tanto. Cristo está dizendo, Paulo, a graça que eu lhe dou é uma graça que gera contentamento, alegria, satisfação, prazer. Porque Paulo está no melhor momento do seu ministério. Ele está escrevendo uma segunda carta a uma igreja que antes não tratava ele com autoridade apostólica. Agora essa igreja trata, salvo algumas áreas rebeldes da igreja. Paulo está no momento onde ele pode declarar no capítulo 11 as perseguições que ele sofre com alegria. Que ele pode declarar coisas tão sublimes como essa visão do capítulo 12, que ele diz ter percebido o terceiro céu, ter sido levado até lá. E ele diz, eu poderia me gloriar nisso, e se fizesse, não estaria errado, porque é verdade, é fato histórico. Ele dá até data. Mas Paulo diz, eu não vou me gloriar nisso. Porque eu não quero que vocês me olhem como um acréscimo ao Evangelho. Eu não quero que vocês ouçam as minhas palavras, percebam a minha identidade e me tratem enquanto apóstolo como algo mais que o Evangelho precisa. Eu quero que vocês me tirem do olhar de vocês e olhem só Cristo e a sua graça. E Paulo diz, e para eu viver esta realidade, quis Deus colocar em minha vida um espinho na carne. Um bom espinho. Não podemos precisar ao certo o que é o espinho na carne, mas ele estava lá em Paulo. Agora a pergunta que faço é por que o apóstolo pode ouvir de Deus que a graça dele basta? E Deus pode chegar ao apóstolo e dizer com tanta autoridade e segurança que a graça de Deus é tudo que o apóstolo precisa para viver. Que ousadia é essa de Deus? De dizer para Paulo que se Paulo se lançar até ele, se jogar nos braços dele, ficar nas palmas da mão dele, nada vai faltar. Que ousadia é essa de Deus? Porque Deus é capaz de dizer que a graça dele é tudo que Paulo precisa. Pelo menos por duas razões. Primeira, porque a graça de Deus, ela é promotora da realidade existente. E segunda, porque a graça de Deus é mantenedora da existência na realidade. Houve um tempo que nós não éramos, apenas Deus era.
Gênesis 1:1. Deus disse que era o princípio, e ele estava no princípio. E ele não preocupa em se autoprovar como existência. Não tem uma nota de rodapé na sua Bíblia dizendo onde é o princípio e como Deus estava lá. Ele apenas estava, creia se quiser, até porque no ambiente semítico antigo, crer na impossibilidade de uma divindade já é loucura. Havia um tempo que só Deus estava, só Ele era. E Ele, pela sua palavra, pelo seu logos, a lógica dele na história, Ele convidou tudo que não existia à realidade. Ele promoveu a realidade e deu à realidade contornos. Ele é o produtor das leis naturais, o deflagrador das manifestações fenomenológicas das leis. Ele é o inventor das relações em sociedade. Ele é o inventor do limite dos gêneros humanos. Toda a realidade que é, só é porque é em Deus. E tudo que em Deus não é, simplesmente não é realidade. Porque a graça dele é promotora de toda a realidade que você percebe. Um dia Adão e Eva ouviram a tentação do diabo. E olharam para Deus e disseram: Deus, nós podemos ser mais, nós podemos ser autônomos, nós podemos ter o que o Senhor tem, nós podemos sentir o que o Senhor sente, nós podemos saber o que o Senhor sabe, possuir o que o Senhor possui, nós podemos ter poder, prazer, posse, popularidade, nós podemos ter glória própria, ser Lúcifers, nós podemos fazer uma cidade, construir uma torre. Não precisamos do Senhor. Nesse dia, Adão e Eva pularam para fora das mãos de Deus. Em Gênesis 3, o que entra na história é morte. E não morte porque Deus matou Adão e Eva. Não morte porque Deus colocou no curso da história um castigo, uma penitência chamada morte. Mas morte porque todas as vezes que homens saltam para fora da realidade de Deus, tudo o que eles encontram é a não realidade, é morte. Por isso que Paulo fala em Efésios 2 que nós estávamos mortos em transgressões e pecados. A palavra é a palavra que traz a ideia para a nossa língua portuguesa de necrotério. Nós estávamos em uma gaveta necrosando, morrendo. Porque tudo que não é em Deus é morte. Você anda, respira, fala, se relaciona, compra, vende, trabalha, mas como morto, quando não está em Deus. É o primeiro advento do enredo de Walking Dead na história. Mortos que vivem, vivos que estão mortos. A graça de Deus é promotora da realidade. E quando o homem pulou para fora da realidade e encontrou a morte, ela se tornou sustentadora da realidade. Gênesis 3,15 diz que Deus olhou para Adão e Eva e disse: Adão e Eva, eu vou sair da história, de fora da história, eu vou entrar no tempo, eu vou entrar na cronologia dos fatos, eu vou perseguir vocês em uma saga de amor. E um dia da semente da mulher virá alguém que pisará a cabeça da serpente, e esse alguém é Jesus Cristo. Aquele que João fala em Apocalipse 13:8, que foi imolado como cordeiro de sacrifício antes do mundo vir à existência. O Deus que chama à existência tudo que existe. Ele produz um plano de eternidade a eternidade, convergindo na cruz, aonde toda a realidade que existe é sustentada como existência na realidade. Por isso que Deus fala para Paulo: Paulo, seguro, está comprovado, confia, estende as mãos e aprende a receber, filho. E Paulo olha para isso e diz:
Ah, agora eu entendi, Deus. Por isso a tua graça me basta. Porque tudo que eu vejo porque o Senhor é. E tudo que eu posso porque o Senhor sustenta. E sabe o que é o espinho na carne de Paulo? O espinho na carne é aquilo que lembra para Paulo e para mim e para você hoje, que eu e você somos feitos de carne e osso. Que eu e você sangramos. Que eu e você não temos recursos suficientes para atender a demanda da realidade que Deus chamou à existência e sustentou na cruz. O espinho na carne é aquilo que lembra a homens e mulheres que se acham poderosos. Que o seu muito salário jamais compensará a ausência que você tem em sua casa com sua família. Que o seu muito status social jamais garantirá sucesso no seu casamento até que você ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Que tudo que você tem e construiu academicamente como conhecimento não é suficiente para você parar de crescer no conhecimento da graça de Jesus. Talvez você devesse hoje pela manhã louvar por esse espinho na carne que você tem. Porque Paulo faz uma lista de 5 coisas no final do texto que é impossível se gloriar nelas, a não ser que você adquira a consciência de que tudo veio de Deus. Tudo é sustentado por Ele. E o seu papel é estender as mãos e dizer: Senhor, estou rendido, porque creio que as melhores intenções da existência estão no Senhor, estão acessíveis a mim hoje, no sacrifício de Jesus. Foi isso que Jesus fez na cruz. O ladrão disse: saia daqui. Ele foi humilhado, enxotado. Ele podia chamar miríades de anjos e eles viriam tirá-lo. Mas ele ficou, porque ele disse: Pai, eu confio que quando eu estendo as mãos sobre um calvário, o que é derramado é uma graça cheia de perfeitas intenções. Termino contando uma história. Quando a minha filha do meio estava para nascer, a Isabel, nossa casa estava meio bagunçada, havia muito temor. Nossa filha havia sido diagnosticada com a possibilidade da síndrome de Down. Graças a Deus, ela não veio com a síndrome. Também se viesse, seria graças a Deus, porque nós estávamos de mãos estendidas. E um dia antes do parto, a casa bagunçada, a pessoa chegando para cuidar da Ana Luísa, a mais velha, malas na sala para a gente sair no outro dia cedo, comunicados, avisos de que haveriam 3 dias diferentes em casa. Eu ouvi um barulho vindo do quarto da minha filha, a do açaí. Ela já tinha mais de 2 anos, ela dormia muito bem depois daquelas primeiras semanas. Nunca deu trabalho. Eu estava dormindo a minha última boa noite antes de algumas semanas que iam ser terríveis. Eu ouvi o barulho, eu fui ao quarto. Cheguei lá, ela estava inquieta, acordada, eu deitei do ladinho dela e ela olhou para mim e disse: papai, eu posso mamar na mamãe? Eu disse: não, filha, não pode. Você já tem mais de 2 anos, você já usa mamadeira, você não mama mais na mamãe. Mas eu entendi que havia temor nos olhos dela. Ela estava me dizendo: papai, alguma coisa está mudando e ninguém está me contando. Tem um berço no canto do quarto. Já não era mais para estar lá, eu já não uso mais. Cresci. Eu entendi o medo dela, eu abracei ela e disse coisas que eu sabia que ela não entenderia, mas eu estava dizendo para mim. Eu disse: filha, as coisas vão mudar amanhã. A Isabel está vindo, eu não conheço ela, não sei o rosto dela, não sei como ela vem. E as coisas vão mudar, a nossa casa vai ser outra a partir de amanhã. E o papai não sabe dizer para você como vai ser. E se você está com medo, o papai está mais ainda. Mas eu quero te dizer uma coisa, filha.
E ela me ouvindo assim, com uma atenção de coruja. Se um dia o papai e a mamãe não te amar como você merece, porque você merece ser amada. E eu e a mamãe podemos errar. Há alguém no mundo que sempre vai amar você exatamente do jeito que você merece. E pronto para dar a resposta final a ela, porque pensava não ter entendido nada a ela. Eu disse, sabe quem é? Uma pergunta retórica. Ela olhou para mim e disse, Jesus. E nós aprendemos, nós dois, aquele dia no quarto, que a vida é estender as mãos e dizer, Deus, eu estou aqui sangrando com a minha humanidade, humilhado com um espinho na carne. E se o Senhor não me visitar com a sua graça hoje, não me resta mais nada. Feche seus olhos. Senhor Deus, sou grato porque o Senhor ainda continua e eternamente continuará derramando a sua graça sobre nós. Obrigado pelo favor imerecido. Obrigado pela graça redentora. Eu não sei quantos dos meus irmãos aqui hoje pela manhã estão lidando com espinhos que lembram a eles a humanidade, que humilha a eles a ponto de lembrarem que eles são de carne e osso. Deus, visita-os com o seu poderoso amor. Os derruba, os coloca de joelhos, Senhor, de mãos estendidas, reconhecendo que a realidade é o Senhor e o Senhor a está mantendo pela cruz de Cristo. Ensina-os, assim como a mim, a vivermos alimentados pela graça que recebemos com as nossas mãos estendidas. Perdoa-nos quando nos achamos fortes e poderosos. E obrigado porque hoje pela manhã o Senhor nos lembrou da nossa fraqueza e da sua força que nos aperfeiçoa. Obrigado, Jesus. Amém e amém.